E aí, pessoal, tranquilo? Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui para nossa listagem de algoritmos usando árvores binárias, né? Então, aqui, se você já não viu os vídeos anteriores de inserindo nós numa árvore binária e na introdução de uma árvore binária, aqui esse vídeo é a continuação, então sugiro que dê uma olhadinha lá. E já aproveita que tá aqui, se você curtiu aqueles vídeos, se você curtiu esse vídeo, se te ajudar de alguma forma, deixa aquele like lá. Também vou deixar o repositório em algum canto, se puder dar uma olhadinha lá. E eu acho que é isso, sem mais delongas. Como no nosso primeiro vídeo a gente inseriu valores nessa árvore, agora o nosso segundo passo é ler o valor dessa árvore, né? E como que a gente pode percorrer, ler todos os nós de uma árvore, né? Para onde que a gente começa? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. E aí vem uma coisa que existe três abordagens que a gente pode fazer, né? Que é a em ordem, a pré-ordem e a pós-ordem. Eu vou fazer três vídeos diferentes explicando para ela, cada uma delas. Mas a primeira que a gente vai atacar aqui é essa em order, tá? Em ordem, né? Não é em order, que já tá errado, mas beleza. Que é o seguinte, ele vai visitar todos os nós de uma BST e em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Um exemplo onde pode ser usado, em caso de uso dele, é quando você quer ordenar uma árvore. Então, já fica aí. Se a gente vai começar do menor para o maior, se a gente for lembrar dos últimos vídeos, quando a gente separa, insere numa árvore binária, a gente sempre insere os menores valores para a esquerda e os maiores vai para a direita. E assim a gente vai fazendo esse cara. Então a primeira coisa que a gente sabe que vai começar por aqui. Bom, acho que é isso. Bora colocar a mão na massa aqui. Eu vou criar uma função aqui chamada inOrder. E aqui, primeiro eu vou criar essa função. Vocês vão ver que é uma função até que básica. Acho que vai ter umas 5, 6 linhas. Só que o que ela faz pra mim é muito legal. Porque são com 3, 4 linhas a gente consegue fazer um negócio bem bacana de percorrer e dá para entender de uma forma bem legal. Só que aí entra numa coisa que a gente vai estar usando recursividade. Então, se você não entende recursividade, eu vou lançar um vídeo logo menos sobre recursividade. Mas esse daqui vai ser necessário ter um pouquinho de entendimento de recursividade. Mas é claro que eu vou tentar explicar o máximo que eu puder. Então, eu vou criar essa função chamada inOrder aqui. Essa função aqui ela vai receber um callback. E aí vocês vão entender o motivo dela daqui a pouco desse callback. E que essa função ela vai chamar uma outra função que é uma função auxiliar que vai chamar o inOrder node. Tá. Beleza. Aí eu só tenho uma coisa para fazer agora. Beleza. Aí então eu criei essa função vai chamar uma função auxiliar. E aí é o seguinte, o que que a gente vai fazer agora? Nessa função auxiliar a gente vai passar o this.root, porque toda árvore começa com o root, né? Então o root que é sempre o nó raiz aqui. Então eu vou pegar de exemplo um caso de uso desse daqui, que a gente fez no vídeo anterior. E aqui eu só vou adicionar o 15 aqui, que antes não tinha. Beleza? Então vai ser 11, 15, 7, 5. Então ficaria dessa forma aqui. Então eu vou chamar o root e vou passar esse callback como parâmetro aqui. E aí eu vou criar essa inOrder node, né, mode. E esse nome aqui, inOrder, eu acho que ele não está muito correto. Depois eu vou ver um nome melhorzinho para ele, mas por enquanto só para a gente entender, a gente continua com ele. Tá, beleza. Aí aqui eu vou criar um inOrder node. Beleza. E aí ele vai receber esse node aqui, que no caso é o root, e vai receber esse callback aqui. Então, tá aí tranquilo, o node vai ser esse carinha aqui e o callback vai ser esse callback aqui que a gente vai passar para cá. Então, como eu falei que a gente vai ter que trabalhar com recursividade, então quando a gente trabalha com o recursividade, a gente sempre tem que ter um caso base, que é onde vai ser interrompido para começar a desempilhar, porque recursividade usa uma stack, então ela tem que começar a desempilhar em algum momento. Então, nosso caso base vai ser se o node for diferente de null. E o node que eu refiro aqui, novamente, já falei isso, mas só para ficar bem claro, é o node de cada árvore, tá? É Node.js, por exemplo. Tá. Então, beleza. Aí eu estou fazendo isso daqui, faço essa verificação, ou seja, se for igual a nulo, aí a gente vai parar nesse caso base e vai começar a desempilhar. E aí, se ele não for, eu vou fazer o seguinte.
Lembra que eu falei que os valores menores estão sempre à esquerda? Então eu vou fazer o seguinte, se o nó não for igual a null, eu vou chamar o this.insertNode aqui, esse carinha aqui novamente. E aí eu vou passar o node.left. E aí eu vou explicar mais em detalhe como que é esse carinha. E aqui eu vou chamar esse callback, passando node.key. E por último, eu vou passar esse this.insertNode, ou seja, eu vou chamar essa função recursivamente novamente. Só que aí eu vou passar o write. Tá, beleza. Agora, pô, ficou meio complexo daqui, não entendi muito bem. Bora tentar essa função aqui, bora tentar ela desmiuçar ela ao máximo, tá? Então, inclusive, eu vou até copiar ela aqui. Deixa eu ver se ela deixa eu copiar de uma forma melhor. Pra gente entendendo ela aqui. A gente vai usar ela como parâmetro. Não ficou uma das melhores dentação aqui. Deixa eu ver. Aí, agora esse aqui tá melhor. Beleza. Deixar uma borda aqui. E aí, eu vou jogar esse carinha pra trás aqui. Só pra gente entender melhor essa função. E aí, a gente vai acompanhando ela, como que ela vai ser feita, tá? Então, essa é a nossa função. Quando eu falei, é uma coisa bem simples, só que vocês vão ver que maneira o que ela faz, tá? Então, como que eu uso essa função, né? Então, primeiro eu vou chamar o inOrder aqui, né? Que é a nossa função que chama a nossa função auxiliar essa daqui. Então, para iniciar, seria o public dela, seria esse. Esse daqui seria o equivalente ao private. Claro que eu não vou colocar porque a gente está trabalhando com JS puro, eu não estou trabalhando com TypeScript. Então, vou deixar assim por enquanto. Beleza. Opa, aqui eu acho que eu apaguei um i, né? Em order node. Perfeito. Aí aqui para chamar esse carinha, eu vou chamar uma BST, né? Que eu instanciei. Aí eu adicionei esses valores e aqui eu vou chamar esse inOrder nesse carinha. E aí o inOrder, ele vai ter que ter o nosso root, ele vai ter que ter só o nosso callback, né? Então se a gente for ver esse carinha aqui, a gente vai ter que ter para chamar ela aqui. Deixa eu ver aqui, não é um insert, desculpa. Aqui, ó. Pra gente chamar esse em ordem, a única coisa que a gente precisa passar para ele é o nosso callback. Então, a gente vai criar esse nosso callback aqui, que eu vou chamar de const print node, que ele vai dar printar o nó aqui. Então, eu vai receber um value, né? Por cada valor que ele for passando, eu vou fazer um simples console.log aqui, nesse value. E vou chamar essa função de callback para cá. Nesse exemplo aqui, print node, bst, tá, insert node, tá, isso mesmo. Nesse exemplo aqui, esse callback, a gente está recebendo ele aqui, eu estou pegando aqui o inOrder node, e o inOrder node eu estou pegando o root que tá, e o root vai ser o número 11, e aí, novamente, a gente já foi explicado sobre isso nos últimos vídeos, e estou passando esse callback para cá. E aí, a gente vai entender o que essa função faz agora. Então, beleza, eu já adicionei esses valores aqui, né? Então, eu já adicionei aqui esses carinhas aqui, então já estão todos lá. A nossa árvore ficou desse jeito visualmente. E agora eu vou chamar o nosso inOrder aqui, né? Então, eu passei o inOrder passando essa função de callback aqui. Então, o que acontece nesse carinha aqui? Ele vai chegar e vai fazer a seguinte coisa. Ele vai pegar aqui a função e vai pegar o node, lembra que é o root, e vai pegar esse callback daqui. E aí a gente vai verificar. Esse nó aqui, ele é diferente de nulo? Ele é diferente de nulo. 11, o nó 11 aqui não é nulo. Então, eu vou chamar o inOrder novamente. Então, é como se eu tivesse essa função aqui, ó, this.setInOrder, essa função aqui é a mesma que essa. Então, eu estou chamando essa função aqui novamente, recursivamente. Então, é como se eu chegasse aqui, e vamos falar de uma forma bem rude, é como se eu chamasse essa função de novo. Então, eu criasse uma outra função aqui e chamasse. Só que, ó, quando eu passei aqui, eu não estou passando, essa daqui seria com 11. Então, eu vou deixar aqui dessa forma. E quando eu passei aqui, chamei essa função de novo, eu passei o node.left. Quem que é o node.left aqui? É o 7, não é? Então, aqui, ele está chamando essa função de novo, só que com o 7.
Fechou? E aí, ele vai fazer tudo isso de novo. Então aqui ele recebeu o set e aqui ele recebeu a função de callback. O node aqui, ele é diferente de nulo? O set é diferente de nulo. Então ele vai chamar de novo essa função. Então vamos recriar essa função de novo. É como se estivesse acontecendo isso nesse momento, tá? É uma stack aqui que está sendo criada e aí essa função está sendo chamada novamente. Só que aí, ó, quando eu chamei para o node.left. Quem que é o node.left do set? É o 5, né? Então aqui estaria chamando 5. Fechou. Beleza. Aí agora ele vai entrar aqui, né? Então a gente vai fazer novamente esse rolê e vai verificar. O node, ele é diferente de nulo? O node, ele é diferente de nulo, porque o 5 é diferente de nulo. Então eu vou passar o this.inOrderNode, ou seja, eu vou chamar essa função aqui novamente. Só que aí vem um detalhe agora, quando eu chamar essa função novamente, ele vai fazer o seguinte: eu vou chamar essa função, só que eu vou passar o node.left. Qual que é o node.left de 5? Vazio, ou seja, nulo, né? Então aí que a gente vai começar o caso de desempilhar. E aí que a gente vai começar a brincadeira, a coisa legal. Que é o seguinte, é que ele é diferente de nulo? Não, ele é igual a nulo. Então, opa, a gente bateu no nosso caso base. Se a gente bateu no nosso caso base, a gente vai começar a desempilhar. Nisso que a gente começou a desempilhar, esse nó aqui vai voltar para cá, né? Essa função vai ser chamada para quem chamou ela. Quem chamou ela foi a 5 daqui. Então, é como se ela voltasse aqui e continuasse a execução. Então aqui ela voltou aqui, ela não retornou nada, né? Porque ela bateu no if node, aí se for igual a nulo, ela não faz nada aqui, então ela não aconteceu nada, apenas retornou. E aí o que vai acontecer? Eu vou passar para essa próxima linha. E o que essa próxima linha faz? Ela vai dar esse print aqui. Então ela vai pegar o valor, lembra que o node que eu estou passando é o 5? Então é o node.key, ou seja, o 5, e vou chamar a função de callback. Então eu vou passar o 5 aqui e vou dar o console login. Então nesse momento a gente deu o console login 5. Então olha como que vai ficar aqui o resultado final, 5, né? Beleza. Aí ele deu o console login 5 e ele vai continuar aqui. Ele vai passar em order node.write. Aí ele vai olhar se no 5 tem a direita. 5 tem a direita? Não. Então ele criaria aquela outra função, já executaria e já chamaria aqui. Então ele voltaria para cá e acabou. Então aqui ele vai voltar aqui para o callback para esse item aqui. Só que agora a gente já tem no final aqui, imprimindo 5, né? Aí ele voltou para esse carinha aqui, né? Então o set tinha chamado 5, o 5 acabou de fazer o que ele tinha feito e retornou para essa linha aqui, porque ele tinha chamado aqui nessa linha. Correto? Então com isso eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar dessa linha, já que ele não teve nenhum retorno aqui, e vou dar um callback node.key. Qual que é o node.key aqui? O node.key é o set. Então aqui eu vou imprimir o set. E aqui, não sei se vocês já perceberam a magia do jeito que está ficando. E beleza, eu fiz isso daqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Eu fiz isso daqui. Então eu vou dar esse callback e vou olhar para o lado direito aqui do set. O set tem algum lado direito aqui? Não. Já que ele não tem nenhum lado direito, então aqui eu não faço nada. E aí essa função é desmontada e voltada para quem chamou. Então ela volta para cima. E quem que chamou ela foi o 11 e foi exatamente essa linha aqui, beleza? Então aqui como ela não faz nada, ela vai por próxima linha. E aí é que tá. O callback aqui vai pegar e vai chamar o callback passando o node.key. Quem que é o node.key? É o 11. Então vai ser 5, 7 e 11. Beleza? Então dessa forma aqui. E aí a gente passa para a próxima linha. E aí a próxima linha é bem legal, que aí a gente vai chamar essa função aqui novamente, né? Essa daqui, recursivamente. Só que aí a gente vai, ao contrário das outras que não tinha nada, o 11 ele tem um valor à direita, né? Então aqui ele vai this in order node, passando o node.write. Quem que é o node.write do 11? É o 15. Então é como se a gente estivesse chamando essa função agora, só que aqui pelo lado direito. E por enquanto o input, o output da gente está sendo dessa forma aqui. Ele está chamando dessa forma. E aí ele vai estar chamando o node.write aqui. Então aqui a gente parou aqui nessa linha, ele passou o node.write, o nó node.write desse carinha aqui. Então aqui ele recebe 15, né? Aí ele vai falar assim, 15 e callback. O 15 é nulo? O 15 é diferente de nulo? Sim, o nó 15 ele tem um nó, ele é o próprio nó 15. Então, ele vai chamar o left,
Aí ele vai, só que a gente vai verificar o seguinte, ele tem algum valor no left? Não. Então é como se ele pegasse essa função aqui, né? Chamasse aqui entraria assim, node, o left dele é igual a nulo? É, então já que ele é igual a nulo, ele não vai entrar aqui, mas aqui embaixo não tem mais nada para fazer. Se não tem mais nada para fazer, desmonta a função e volta para cá. Então o left não faz nada. E aí, ó que legal. Aí agora o próximo item é o callback. Então ele vai passar o callback passando o node.key, que o node.key seria o próprio valor 15. O node.key seria esse valor 15 aqui. Então agora a gente tem 5, 7, 11 e 15. E aí, e para finalizar, ele executaria essa próxima linha aqui, e aí ele pegaria o node.write. Só que aí, existe algum valor aqui no direito do 15? Não, não existe nenhum valor na direita do 15. Então, como não existe nenhum valor à direita do 15, ele vai fazer aquele mesmo rolê, e vai bater nesse null aqui, e nisso que ele bateu nesse null, ele vai tentar voltar, ele vai tentar ler, só que não vai fazer nada, e vai desempilhar aqui. E nisso que desempilhou aqui, vai desempilhar nesse carinha aqui, não vai acontecer nada, e ele vai voltar. Ele vai voltar para quem? Ele vai voltar para quem chamou. Quem chamou foi o 11, né? E aí ele voltando para o 11 que chamou, a nossa função terminou de executar todas as stacks. Aqui não tem mais nada, né? Porque a última que foi executada é a 15, e aqui ela morre. Aí, como ela morreu, no final a gente vai ter esse valor aqui. E se vocês verem, olha o que a gente tem. Toda a nossa árvore lida no modo in order. Opa! Que ficou 5, 7, 11, 15, ou seja, do menor para o maior. Então, todo esse rolê que o algoritmo fez. Isso eu acho muito legal de recursividade, porque com 3 linhas a gente matou o negócio que seria talvez um pouquinho complexo de fazer de outra forma, mas aqui deixou bem mais legal para a gente ver e ficou bem massa em como foi feito. Como esse problema foi resolvido em poucas linhas. Então, esse padrão que a gente fez aqui, passando esse node, tem um padrãozinho, é um pattern chamado visitor. E agora, executando o código, né? Eu vou ver se estou na pasta certa aqui. Eu vou dar um node index.js. Se a gente reparar, o retorno dele foi 5, 7, 11 e 15. Então, se a gente olhar aqui, deixa eu ver certinho. Deixa eu ver onde que estava. Aqui. Se a gente olhar aqui, foi exatamente o mesmo valor que a gente percorreu, que a gente tinha mostrado aqui, 5, 7, 11, 15. E é isso daí. Dois detalhes que eu tive que dar uma pausa, uma cortada para corrigir, porque estava dando um probleminha e eu percebi duas coisas. A primeira coisa é que nesse compare aqui que estava dando um erro, ele estava less than aqui e less than aqui. Então ele estava dando um erro no algoritmo na hora de fazer a inserção. Caso de vocês tenha acontecido, muda aqui para bigger than. E outra coisa que eu tinha me esquecido também é do insert node, eu estava passando só o node.left, mas aí eu tenho que passar o callback também para esse carinha. Então toda a explicação continua a mesma, é só levar em consideração que quando ele é chamado, ele chama novamente, ele espera dois parâmetros, que é o node e espera o callback. Então a gente tem que passar ele aqui também como esse callback, ele tem que ser passado também para a função, para a chamada recursiva. Mas eu acho que é isso, galera. Esse foi o algoritmo para a gente fazer a leitura em ordem. Espero que vocês tenham curtido. Eu particularmente acho bem legal que com poucas linhas a gente tenha conseguido resolver um negócio de uma complexidade até que legal. Mas acho que é isso daí. Obrigado por ter assistido. Se curtiram, deixa aquele like lá. Valeu, até mais.